deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. A morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Queria estar com vocês nesse momento especial e poder participar deste culto na Casa de Profetas. Eu quero aproveitar essa ideia da Casa de Profetas. A Casa de Profetas é uma instituição que já existia desde o Antigo Testamento e que tem sido identificada com seminários, e há muita brincadeira, muita coisa. Mas eu queria dizer primariamente o seguinte: nós somos chamados para sermos profetas. E o profeta tem duas funções que são fundamentais à profecia e sem as quais ele não pode ser profeta. Em primeiro lugar, deve ser alguém que olha e vê e ouve a palavra de Deus, ouve o próprio Senhor. Quando aquele profeta que foi chamado para profetizar no meio dos profetas de Baal, e enquanto o rei Acabe e o rei Josafá, se eu não me engano, posso estar errado, e estavam combinando a guerra com os sírios, e Josafá disse: escuta, você não tem nenhum profeta do Senhor? E quando aquele profeta veio, ele disse: eu estava na presença do Senhor, na congregação do Senhor, e estava vendo e ouvindo o que Deus planejava para esse momento. Então, o profeta é aquele que vê, aquele que tem um encontro com o Senhor e recebe do Senhor a sua palavra. Hoje, prioritariamente através da palavra de Deus. Lá no livro de Romanos vai dizer que quem profetiza faça os segundos oráculos de Deus. Nós temos aqui uma base pelo qual a palavra não chega. Segunda coisa é que o profeta só é profeta quando profetiza, quando leva adiante, quando passa adiante aquilo. O profeta não é aquele que fica sentado, ouvindo, se refestelando com as coisas
palavra maravilhosa, coisa boa, e não passa para ninguém. Isso o rabino Newton Bonder vai chamar de obesidade espiritual. Engordando, você começa até a ficar enfastiado, você ouve uma mensagem, mais esse maná vil. A gente come maná e reclama do maná. Por quê? Porque esse maná não está sendo distribuído. Baseado nisso, a gente vai pegar alguns grupos de profetas que se reuniram já desde o Antigo Testamento, que eram chamados de casa de profetas. A gente tem um exemplo, principalmente na época de Eliseu, a gente vai ver esse desenvolvimento desses grupos, que mais tarde provavelmente vai dar origem às escolas rabínicas, aquelas escolas onde Gamaliel sentava, onde havia informação. E o próprio Jesus vai formar algo muito parecido, cuja tradição que era o seu grupo, os seus discípulos, aqueles que estavam ao seu redor. Ele é o rabi e ele está ali ensinando a profetizar. Ensinar a profetizar significa ensinar como é que vai ser o seu relacionamento com Deus, que é a fonte de toda profecia, e aquilo que você vai passar adiante como profeta. Vamos ler o texto que se encontra no capítulo 4, 2 Reis 4, versículo 38 em diante. É uma passagem muito interessante e é uma passagem muito perigosa também, porque dá margem a muita alegoria. E a gente vai tentar analisar esse texto assim, de uma maneira não alegórica, mas usando a melhor hermenêutica que eu consigo ter acesso. Posso ser o melhor hermenêuta do mundo, mas eu tento. A gente vai trabalhar com esse texto conforme o que ele diz. 2 Reis 4, 38. São vários episódios na vida de Eliseu e a gente vai vendo Eliseu realizando coisas extraordinárias, milagres e fazendo transformações. E esta é uma delas. Olha o que diz aqui. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu-a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, e visto que não as conheciam, depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. O que esse texto pode dizer para a gente? Sem que a gente entre nas alegorias, que esse texto nos dá assim, ele puxa muita coisa que você pode alegorizar e vai ficar bacana, vai ficar muito bem feito. Mas o que esse texto diz para a gente? Primeiro, Eliseu parece que está fazendo uma peregrinação pelos locais que são marcados como locais de adoração. Havia Betel, Gilgal, havia Siquém, havia vários lugares onde a arca do Senhor estivera na época lá do sacerdote Eli. E nesse caminhar da arca foram sendo formados lugares de adoração, até que foi construído o templo, e estes lugares de adoração continuaram a ser, de alguma forma, referência, tanto negativa como positiva. No Reino do Norte, o Jeroboão aproveitou lá a cidade, o altar de Betel, e transformou o altar de Betel num altar dedicado ao Deus, ao bezerro de ouro. Então esse tipo de perversão do local de adoração acontecia, e aconteceu na época de Eliseu. Eliseu parece, quem começou isso foi Elias, parece que está restaurando esses lugares,
criando ali grupos de discípulos, que são os discípulos dos profetas, os filhos dos profetas, aquelas casas de profetas, para que dali aquele lugar se torne aquilo que tinha sido planejado para ser, que era para ser um centro de irradiação, onde os levitas, os sacerdotes, deveriam ler a palavra de Deus para o povo e deveria haver uma constante renovação de aliança. Havia uma fome muito grande. Eliseu, de certa forma, tinha responsabilidade por isso, porque era uma maneira que Deus estava usando para castigar o povo de Israel, castigar o rei. E Eliseu está num momento de crise, um momento muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. A gente está tendo uma guerra, a gente está tendo fome, porque primeiro que as pessoas estão desempregadas, segundo, porque há tragédias acontecendo perto da gente, terceiro, porque a comida, o combustível, tudo aquilo que de alguma forma serve para o bem-estar do ser humano está caro, está subindo, está se perdendo o controle. Estamos vivendo tempos de seca, seca alimentar, seca espiritual. Estamos vivendo um tempo em que há comida estragada para todo canto e as pessoas estão comendo. Então, eu já fiz aqui uma atualização, mas Eliseu chegou em Gilgal. Gilgal é aquele lugar onde Gilgal é a mesma etimologia de Galileia. Galileia significa o largo, né, um lugar largo. Gilgal foi o primeiro lugar que o povo esteve logo que atravessou o Rio Jordão antes de atacar a cidade de Jericó. Gilgal é um lugar amplo. E Gilgal tem a tradição de ser um lugar farto. Em Gilgal, Deus cessou o maná, porque não precisava mais. Em Gilgal, eles comeram as novidades da terra. Chegaram numa terra que não era cultivada e tinha frutas, tinha alimento, tinha trigo, para 600 mil pessoas. Então dizer que havia fome naquela terra é uma contradição de termos. Como é que pode haver fome em Gilgal? Se havia fome em Gilgal, é porque a situação estava muito ruim. Mas pior que isso, olha só, havia fome em Gilgal, naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, qual é a imagem que vocês formam na cabeça? Todo mundo, ninguém fazendo nada, não tem comida, está todo mundo fraco. Se você não tem nem comida para levantar, como é que você vai ter força para estudar a palavra de Deus? Como é que você vai ter força para animar o povo e para ser aquele instrumento profético nas mãos de Deus? Perigo é de nós nos deixarmos contaminar pelo ambiente que nós vivemos. Tem muita gente desanimada, tem muito pastor querendo desistir do ministério. Vocês estão começando, vocês estão entrando no ministério, vocês estão com aquela coragem, mas já tem gente pensando, será que vale a pena? Como se o profeta Eliseu chegasse e encontrasse todo mundo. Primeira coisa que ele faz, ele dá o exemplo. Ele mostra o que tem que ser feito. Olha aqui. Ele, diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. O moço podia dizer assim: olha, assim, eu ponho a panela, está aqui, o lume está aqui, mas faze um cozinhado como? O profeta é aquele que responde perguntas que ninguém consegue responder. Na sua comunhão com Deus, você tem que dizer ao Senhor: Senhor, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Esse povo, o que eu faço? E muitas vezes Deus vai te dar aquela resposta que ele deu para André e Felipe, que
quando viram a multidão e Jesus disse, olha, com pena, essa gente vai morrer de fome. E Filipe disse, Senhor, mas nem 100, 200 dinários daria para comprar pão para essa gente. E eu já consultei lá o tesoureiro, o Judas, não tem esse dinheiro. Ou o André, que chega com o menino, chega com a solução, e o André diz assim, Senhor, tem esse menino aqui com 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ele não conhecia a história de Eliseu. Eliseu, com 10 pães da proposição, alimentou 100. Então percebam, esta função profética de descobrir os caminhos do Senhor para poder, de alguma forma, abençoar e trazer esperança no meio da seca é uma função primordial do profeta. E muitas vezes o profeta tem que começar exercendo isso dentro da sua própria casa, dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria família e mais, dentro do seu próprio coração. Aí, o que acontece? Imagina a situação, o profeta chegando assim, batendo o pé, as formigas todas correndo de um lado para o outro. O Eliseu chegou, vão dar um jeito, ele quer fazer comida e tal. Alguém sai para buscar alimento, vamos catar alguma coisa, a gente vai achar, alguma raiz, alguma planta, a gente vai dar um jeito de fazer um cozinhado e tal, está aqui. Então, saiu um ao campo a apanhar ervas. Achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Colossíntida é uma erva que, quando comida numa quantidade grande, ela é venenosa. Ela pode ser usada, inclusive, em remédios. Sabe? Outro dia eu achei um remédio aí, que era um remédio para estômago e tal, que tinha uma quantidade mínima de colossíntida, e ela tem essa função digestiva, mas numa quantidade maior, ela é venenosa e mata. Colossíntida é perigosa, né? Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Segunda coisa, o profeta, o discípulo do profeta, ele tem que preparar o alimento, mas ele tem que saber o que ele está pondo na panela. Tem muita comida envenenada por aí. E se você não conhece, pergunte, pesquise, faça uma pesquisa, vai na biblioteca, tenta entender o que o cara está dizendo. Tem muita comida ruim, tem muita colossíntida sendo oferecida para o povo de Deus. E nós temos isso acontecendo aqui por descuido, por preguiça, por falta de conhecimento. E a gente está aqui a ponto de receber uma lição de Deus, né? Quando se percebe que o alimento está contaminado, pare de comer. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Então, primeira coisa, cabe ao profeta responder perguntas que Deus tem as respostas, mas os homens não têm. Segundo, cabe ao profeta alimentar o povo com a melhor comida que puder. Para isso ele precisa pesquisar, para isso ele precisa entender. Não pode ir colocando qualquer coisa na panela. Eu já preguei esse sermão respondendo a 3 perguntas, né? O que significa a morte na panela? Como é que a morte foi para a panela? E a terceira pergunta é: como é que foi tirada da panela? Nesse caso aqui, a gente pode responder essas perguntas dizendo: morte na panela pode significar tudo aquilo que a gente recebe, achando que a gente vai ter vida com aquilo, vai ter ânimo, vai ter força, que destrói a nossa vida e pode nos matar. Isso é morte na panela. Como é que a morte entrou na panela? Em geral, somos nós que colocamos ela lá.
por descuido, por preguiça, por não querer pesquisar, porque achou bacana, vamos usar também e tal. Mas será que é isso que Deus quer? Provavelmente tinha alguém ali que conhecia Colossenses. Se eu tivesse pensado, olha, isso aqui vou pôr na panela, não, peraí, isso aqui não, cara, isso aqui, pô, você quer matar a gente? Mas faltou isso. Como isso está faltando hoje em dia entre os profetas, né? Entre os pastores, essa coisa da gente sentar um com o outro, abrir o coração, dizer, olha, como isso está faltando, gente? Bom, para a gente terminar, como é que a morte sai da panela? Daqui a gente tem uma coisa muito interessante, né? Porém ele disse, o profeta, trazei farinha. Ele deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Esse último versículo, 41, ele é enigmático por várias coisas, né? Se havia fome, de onde eles arrumaram farinha? Farinha é essa? Como é que ela aparece nessa história? Segundo, todo mundo sabe que se você tem uma comida envenenada, uma comida estragada, botar farinha vai virar pirão de veneno, não tem? No caso aqui era farinha de trigo, farinha de cevada talvez, né? Não era como nós usamos farinha de mandioca. Quer dizer, só colocar farinha e mandar continuar a comer não resolve o problema. A gente sabe disso. A gente tem que lembrar que o profeta, os discípulos dos profetas, aqueles que estão na casa dos profetas, aqueles que estão ali se preparando para alimentar o povo, e para isso ele precisa se alimentar primeiro. E aqui só um parênteses muito rápido. Nós temos que tomar o cuidado, e eu tenho 36, né? 36 anos de ministério, a gente se formou há 36 anos atrás, a gente sabe que há ocasiões em que a gente está preparando diariamente o alimento para o povo, mas a gente para muito pouco para se alimentar. Pastores, e muitos pastores, e eu me incluo entre eles, muitas vezes me incluí, já me incluí, e creio que outros irmãos que estão aqui, sabem claramente que a gente às vezes está tão sem tempo, sem perspectiva, a gente tem que pregar o próximo sermão, tem que pregar a próxima mensagem, tem que trazer o próximo estudo bíblico, e a gente faz aquela coisa como se a gente fosse um grande chefe, preparasse comida para alimentar 200, 500, 1000 pessoas por dia e nunca comesse, só ficasse com aquela pitadinha disso, pitadinha aqui. Depois de mais ou menos uma semana, 20 dias, vai estar caindo pelos cantos de inanição. Você pode ser um profeta que prega alimentação da melhor qualidade, mas se você não come, morre de inanição. Moody falou isso nos livros dele. Ele diz, olha, eu já não tenho tempo nem de ler a Bíblia, eu prego 3, 4 vezes por dia. Como é que ele prega 3, 4 vezes por dia e não lê a Bíblia? Ele sentiu isso. O romance, a história dele, né, Seara em Fogo, vale a pena ler para você ver esse período. Então, estes profetas estão se alimentando primeiro. Esse é o primeiro passo para que você alimente outros. E a comida que você está se alimentando está envenenada? Homem de Deus, morte na janela. Não tem como ser profeta sem levar em consideração a perspectiva do sobrenatural de Deus. Nós não provocamos o sobrenatural. Nós não somos capazes de mover o braço de Deus, mas nós somos movidos por esta força que Deus nos dá e que faz com que a possibilidade do milagre exista. Como é que essa comida foi purificada? Por milagre. Por uma ação direta de Deus, através de uma farinha.
Provavelmente essa farinha devia pertencer àquelas primícias que eram trazidas e colocadas diante do Senhor nos altares. Eu costumo dizer que essa farinha era farinha que já não pertencia mais aos homens, era de Deus. Então a gente tem que aprender a colocar aquilo que é de Deus, aquilo que é a farinha de Deus, no nosso alimento, no alimento que a gente vai servir as pessoas. E mesmo que seja envenenada, com essa ação milagrosa de Deus, olha o que diz aqui, e já tira de comer para o povo, continua comendo, e já não havia mal nenhum na panela. Então, meus irmãos, eu queria deixar com vocês essa nossa tarefa. Como profetas do Senhor, nós temos que ouvir a voz do Senhor e não podemos nos desanimar diante da sequidão que a gente está vivendo no mundo. É quando o mundo mais precisa da gente. É quando a gente mais precisa estar ativo. Então, se você está desanimado, se você está sentindo essa fraqueza, a ponto de ficar lá diante do profeta sentado, e o profeta tem que dar uma bronca, e você tem que sentir, é hora de se alimentar, é hora de correr, coloca a panela, vamos ver o que tem, vamos nos alimentar, mas cuidado com o que você se alimenta. E se por acaso acontecer do veneno entrar nesse processo, é Deus quem vai curar. É Deus quem vai restaurar. E aí, pode continuar comendo, porque não há mais morte na panela. Há vida. Deus abençoe. Amém. Louvamos a Deus por essa palavra que recebemos, que ela seja buscada por nós, ela nos mova e que nós queiramos vivê-la. Precisamos estar alimentados para alimentar. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Um vaso de bênção, sem um vaso de bênção sem par, anunciando que os gentes em Cristo, jubilosos dos céus vão entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção, é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Vou pedir à professora Tânia que ore e depois ao reverendo Júnior que peça a bênção sobre todos nós. Bom? Senhor Deus, bom Deus Pai, como nós cantamos, Senhor Deus, faz-nos vaso de bênção, Senhor Deus. Amém. Nós sabemos que primeiro temos que encher, Senhor Deus, nos encher da tua palavra, Senhor Deus, assim como os vasos sanguíneos, Senhor Deus, que levam sangue pelo povo, Senhor Deus, que nós também sejamos esse vaso que leva a tua palavra, Senhor Deus. Como nós ouvimos essa palavra maravilhosa, Senhor Deus, que o profeta venha se encher da tua palavra, Senhor Deus. Amém, Pai. Que tudo, Senhor Deus, for diferente, Senhor Deus, que como a tua palavra diz, que seja anátema, Pai, que não venha encher a sua panela, Pai, que não venha encher esse vaso, Pai, mas que esse vaso seja enchido unicamente por ti, Senhor. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão, as gratas consolações, o poder do Espírito Santo sejam multiplicados em vossas vidas, sejam presentes na igreja do Senhor, não só hoje, mas até a volta gloriosa, triunfal e certa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém.